E aí, pessoal, vamos começar mais um encontro do nosso TL. Lembrando que o objetivo desses encontros é lançar luz sobre algumas temáticas que estão moldando o nosso pensamento para que a gente consiga compreender de uma forma um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla, qual é o nosso chamado em Cristo Jesus. Como é que nós conseguimos e como nós podemos servir a Igreja de Deus para esse tempo, tendo uma compreensão um pouco mais ampla daquilo que a gente está fazendo. Eu acredito que o tema que a gente vai estar abordando hoje, ele traga para nós uma dimensão da profundidade do chamado de Deus para a nossa vida. A gente vai conseguir perceber hoje, a partir daquilo que a gente vai tentar trazer da palavra de Deus para nós, uma compreensão de que esse meu projeto local, ele na verdade, quando eu estou trabalhando com a minha célula, quando eu estou trabalhando com o meu pequeno grupo aqui de pessoas que se reúnem ou na minha casa, ou na casa do meu anfitrião, seja na Tijuca, seja em Santa Teresa, seja no Catumbi, seja em Vila Isabel, ou seja em algum outro bairro que eu tenho me reunido ali com pessoas para exaltar o nome de Cristo e pregar o Evangelho, eu vou conseguir compreender que isso faz parte de algo muito maior daquilo que o Senhor tem como plano bem definido desde a fundação do mundo para a humanidade. Então, eu faço parte desse grande plano de Deus. Aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo única e exclusivamente porque isso botou na cabeça do pastor, isso é um programa da minha igreja, isso é uma ideia dessas pessoas de Santa Teresa. Não, mas o evangelismo, a ideia do ID, a ideia de concretizar o discipulado, a ideia de pregar o nome do Senhor, é uma ideia muito maior. A gente vai falar hoje sobre a igreja global, e aí tem 3 perspectivas de igreja que a gente pode abordar. A primeira perspectiva de igreja, a gente trabalhou na semana passada, que é a igreja local. E a gente viu que, semana retrasada, ou no último vídeo, para você que está acompanhando a gente aqui nessa série de estudos, nós falamos sobre a igreja local. Um grupo de pessoas que se reúne num município, num bairro, em uma cidade ou numa localidade. Um grupo menor de pessoas que está ali trabalhando para que aquele bairro seja alcançado por Jesus. E isso é algo que a gente precisa ter em mente. Se a gente for pensar, as cartas do Novo Testamento, principalmente as cartas paulinas, elas foram endereçadas para igrejas da cidade. E é interessante que dentro do plano de viagens missionárias de Paulo, dentro do plano de evangelismo, existia ali uma clara estratégia de se alcançar as grandes cidades para que depois as pequenas cidades fossem alcançadas. A gente vê, por exemplo, Paulo demorando um pouco mais de tempo em Éfeso, para que ali levasse o evangelho numa grande. Éfeso era uma das 5 maiores cidades, das 5 cidades mais importantes ali do Império Romano, e Paulo ele leva o evangelho para aquela cidade, ele discipula pessoas, cria liderança. Até depois a gente vê que Paulo deixa Timóteo como um dos pastores da igreja, como um dos líderes da igreja de Éfeso, porque a partir da grande cidade de Éfeso, outros missionários seriam enviados para as menores cidades. Então a gente vê um trabalho local muito importante, uma ênfase bem importante ali da localidade, da igreja local, das pessoas que se reúnem em uma cidade em um lugar específico. Mas hoje a gente vai ver o conceito que é a igreja global, que são todos os crentes espalhados pela face da terra, todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. A gente olhar que a igreja, na verdade, é uma só na perspectiva de todo mundo. Onde há um crente hoje, há uma família que está alicerçada e alinhada pelo Espírito Santo com a gente. Nós somos uma igreja só em Cristo Jesus, em qualquer língua, em qualquer raça, em qualquer tribo, em qualquer nação. Então, nós vamos tentar entender um pouco e tentar abranger essa ideia da igreja global. E aí, para finalizar, a gente não vai tratar especificamente disso, mas existe a igreja gloriosa, a igreja que já... A perspectiva da igreja santificada, que são todos os crentes que já habitaram na face da terra, alguns já estão com o Senhor, já partiram para a glória, e que nós também fazemos parte dessa santa igreja gloriosa que já alcançou a eternidade, apesar de ainda estarmos aqui
presos no tempo, né? Então, existe a ideia de eu entender que a igreja ela está fundada desde da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, após a promessa do Senhor Jesus. A igreja foi fundada e ali começou o trabalho exatamente da igreja a partir da descida do Espírito Santo. E todos os crentes que já existiram na face da terra fazem parte da mesma igreja que eu faço, né? Dessa igreja que é unida e remida pelo sangue de Cristo, pela presença do Espírito Santo. Pois bem, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa perspectiva global, sobre a ideia de qual é o plano de Deus e por que é importante eu entender isso, por que é importante. Você pode perguntar, poxa, André, eu estou preocupado, eu quero saber o que eu vou fazer com a minha célula, né? Eu tenho um problema lá de trazer gente para minha célula, para que você vai falar do mundo inteiro? Por quê? Porque eu quero que você entenda a profundidade do seu trabalho e isso talvez vá trazer para você um senso de compromisso, um senso de compaixão, uma compreensão de que o que você faz é propósito do Senhor, não só para a tua vida, mas em larga escala em todo o mundo, para todo o universo, para todos os habitantes da Terra. O plano do Senhor é de redenção, o plano do Senhor é de restauração. Então, você é chamado a alcançar o seu vizinho, assim como o irmão nosso chinês é chamado a alcançar o vizinho dele. E quando a gente está firme nesse propósito junto, a gente está concluindo a obra de Deus nas nossas localidades. Deus sempre revelou um plano abrangente, Deus sempre revelou um plano mundial e é uma ideia de resgate e de domínio sobre toda a face da terra. Assim que há o pecado e de Adão e Eva, e Deus se dirige à serpente, ele diz assim, Gênesis 3,15 diz assim, ele disse à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A abrangência do plano redentor dele, de Deus, revelada ali contra a serpente, é de toda a descendência, né? Então, há uma perspectiva muito abrangente. Quando a gente vê o chamado de Deus para Abraão, Deus fala assim para Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa de Deus para Abraão, ela tem uma perspectiva global, ela tem uma perspectiva expansiva, muito maior do que aquela pequena esfera de tempo ali que Abraão ocupava. Então, Deus ele tem uma perspectiva de resgate de toda a humanidade. Deus tem um plano redentor para todas as pessoas da Terra. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa entender que a gente precisa trabalhar em tempo e fora de tempo, pregar em tempo e fora de tempo, como Paulo chama em sua carta. A gente precisa entender que não existe tempo ruim, não existe tempo certo, né? Martin Luther King fala, a gente precisa colaborar com o tempo e a gente precisa entender que não existe tempo, a gente não existe hora certa para fazer o que é certo. Não existe o melhor momento para fazer aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que é a vontade de Deus para a gente fazer. Então, às vezes, a gente fica protelando, tentando entender, Deus, qual é o tempo de eu pregar? O tempo de eu pregar é hoje, é agora, enquanto eu tenho espaço. Paulo fala assim, em Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu compreendo que quando eu encontro com Cristo, eu começo a vivenciar o plano dele. Eu já não vivo mais os meus planos, mas eu vivo o plano dele. E aqui essa perspectiva global muda a minha história. Aqui essa perspectiva global muda a minha compreensão. Eu preciso compreender que o plano redentor de Cristo envolve todas as pessoas da Terra. É por isso que eu preciso me engajar com toda a expectativa, e em qualquer lugar que eu esteja,
eu preciso pregar o evangelho. Eu não posso escolher pregar o evangelho dentro da igreja somente. Eu não posso escolher pregar o evangelho só para aqueles que já me conhecem como crente, mas eu preciso entender que em qualquer lugar que eu esteja, seja trabalhando, seja estudando, seja em momento de lazer, seja numa viagem, seja em qualquer lugar, eu estou pregando o evangelho, eu estou vivendo esse plano redentor de Cristo. E eu preciso internalizar, e eu preciso também me analisar, eu preciso rever os meus conceitos a partir disso, porque às vezes a gente tem uma deficiência em relação ao nosso autoexame, ao exame da nossa consciência diante de Deus. Geralmente, quando a gente quer se examinar diante de Deus, a gente vai para as partes mais morais. E a gente vai pensar, poxa, será que eu menti? Será que eu falei um palavrão? Será que eu fiquei com raiva de alguém? Será que eu contei uma fofoca? Será que eu fiz alguma coisa que não deveria? Será que eu desejei alguma coisa que eu não deveria desejar? Será que eu tropecei para a direita? Será que eu tropecei para a esquerda? Mas aí eu não penso que tentar usurpar da minha vida, tentar fazer da minha vida aquilo que não é objetivo de Deus, perder tempo em não pregar o evangelho, perder tempo em dar mau testemunho, mas também em se omitir em falar do amor de Deus, é o mesmo pecado de Jonas, em que eu tento fugir do objetivo de Deus de resgatar a cidade de Nínive. Eu acho que quem tem que pregar para a pessoa do meu trabalho é o meu pastor, então eu vou só convidar ela para ir na igreja, ou vou falar para um dia o meu pastor ir lá fazer um culto, porque eu não vou cumprir o chamado de Deus para a minha vida de falar de Deus para essa pessoa. Quando eu compreendo que o plano de Deus é um resgate absoluto, é um resgate de todas as pessoas da Terra, eu entendo que a minha vida, o lugar onde eu ocupo, seja em qual esfera for, seja ela numa esfera religiosa, seja ela numa relação somente de trabalho, seja ela numa relação familiar, a minha vida precisa cumprir esse plano e esse propósito de Cristo. Então, em primeiro lugar, eu preciso enfatizar que existem pessoas e existem lugares que ainda não foram alcançados pela graça de Jesus. A gente precisa ter essa consciência de que existem pessoas que sabem algo sobre Jesus, mas ainda não conheceram, ainda não tiveram uma explicação da verdadeira fé em Cristo. Paulo fala assim: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Romanos 15, 20 e 21. Hão de ouvi-lo aqueles que ainda não o haviam escutado, hão de conhecê-lo aqueles que ainda não haviam conhecido. Esse versículo ele precisa estar marcado no nosso coração. Esse versículo ele precisa ser algo profundo em nós, para que reflitamos se temos cumprido o propósito de Cristo para essa redenção global. Se você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor nos dá. A gente vive algo, enquanto povo, né, no Brasil, acho que nos leva a um certo conforto. A gente vê uma igreja em frente à outra, uma porta de igreja em frente à outra, os pastores brigando para ver quem grita mais alto, e a gente acha que ali está se cumprindo o índio de Cristo. Mas você não sabe que talvez as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho nunca entrarão numa porta de igreja, seja por preconceito, seja por medo, seja porque não tem tempo, seja porque não quer ir. E talvez a única expectativa de que elas ouçam a verdade do evangelho seja a partir da tua boca. Talvez pessoas que estão do seu lado nunca ouvirão um pastor pregar, nunca ouvirão com todo o seu preconceito, mas você que está perto, você que tem ali uma história com essa pessoa que divide um ambiente, um mesmo ambiente, tem a oportunidade de pregar para essas pessoas. Existem pessoas que nunca ouviram falar e nós precisamos aproveitar a oportunidade. E aí é importante eu pensar em relação a isso. A gente está numa época de pandemia. Eu não sei se você, e aí é duro falar isso, não sei se você perdeu alguém que você deixou de pregar, mas a gente precisa entender que existe um tempo determinado para o fim. Existe um tempo determinado para a vida de cada pessoa,
E existe um tempo determinado para o julgamento final, que a gente não sabe quando é. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam conhecer o Evangelho, elas precisam ter a oportunidade de se decidir diante de Deus, nós precisamos encarar a vida delas com essa realidade última de que Cristo está às portas, pronto para restaurar todas as coisas, e ele comissionou a igreja a pregar essa reconciliação, ele comissionou a igreja a pregar a restauração. No Evangelho de Mateus, quando Jesus é perguntado sobre os sinais dos fins dos tempos, um desses sinais que Jesus fala é: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Algumas pessoas interpretam que o Evangelho vai ser pregado para que o mundo acabe, o Evangelho precise ser pregado. Mas alguns comentaristas que olham esse texto no grego e veem lá a pontuação na língua grega, porque além de não ter a divisão entre capítulos e versículos, a pontuação era feita também pelos exegetas, pelos estudiosos que traduziram a Bíblia para a gente. E dentre todos os sinais dos fins dos tempos, esses estudiosos colocaram vírgulas. Mas quando chega nessa frase, algumas versões, algumas traduções colocam um ponto final e dizem: e este Evangelho do Reino será pregado, então verá o fim. Outras versões botam vírgula, e este Evangelho será pregado, ponto, e então verá o fim. Então, algumas pessoas consideram que a pregação do Evangelho ela só faz parte, só é mais um dos sinais de que o fim dos tempos está próximo, assim como guerras, assim como mudanças climáticas e as outras coisas anunciadas por Jesus. Então, a gente precisa compreender que, independente de interpretar que para o mundo acabar o Evangelho tem que chegar a todo canto da terra, para cada tribo, para cada raça, para cada nação, ou se eu compreendo que a pregação do Evangelho, numa perspectiva global, ela faz parte dos sinais do fim dos tempos, isso conclui para mim, de uma única forma, de que eu preciso pregar o Evangelho e eu preciso contribuir para que o Evangelho chegue a toda pessoa que ocupa o universo, toda pessoa que ocupa o nosso planeta. Então, independente de uma perspectiva ou outra, o que está sendo anunciado por Cristo existe um fim marcado. E o Evangelho ele só pode ser pregado dentro desse tempo. O tempo para pregar é esse tempo que a gente está vivendo. O tempo que eu tenho para pregar hoje é o meu tempo de vida. Eu não sei até quando eu vou viver, eu só tenho para pregar esse momento que eu sei que eu estou vivo. Então, eu não posso desperdiçar e eu preciso aprender a aproveitar essa oportunidade que Deus me dá. Eu preciso entender que o tempo que Deus tem me dado na terra, ao conhecer Ele, enquanto eu almejo e espero a minha glorificação, o meu encontro eterno com Ele, esse tempo de santificação faz parte desse processo de santificação, a pregação do Evangelho. Romanos 10, 14 diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como poderão ouvir sem que haja alguém para pregar? E como poderão pregar a menos que sejam enviados? Essas perguntas deveriam nos confrontar, pois não somos seguidores de Jesus em sua plenitude, se não nos incomodarmos com essa realidade. Essa geração não pode ser alcançada por nenhuma outra geração. Somos nós os chamados para transformar essa realidade. Você consegue abraçar essa missão? Você consegue entender que a sua célula, a sua liderança, ela faz parte dessa missão? Que você está diante da sua célula, se você às vezes fica, eu não sei se eu vou fazer esse trabalho, eu não sei se a minha célula é importante, eu não sei se eu realmente sirvo para isso, poxa, mas eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida, eu vou me embrenhar, mas, cara, não é isso, é a tua perspectiva errada. Eu não vejo ninguém que se dedica na obra do Senhor se dá mal, gente. Eu vejo que várias pessoas... Eu vejo Paulo chegando no final, o cara foi açoitado, o cara foi preso, o cara foi humilhado, o cara passou por falta, o cara passou por chuva, por frio, por um naufrágio, por um monte de coisa. Ele ainda fala assim, olha só, eu largo tudo que eu tenho, eu largo todo o conhecimento que eu tenho, mediante a possibilidade de eu conhecer Jesus. Eu trato tudo como esterco, mediante a possibilidade de conhecer mais a Jesus e eu poder
da sua glória. Então, ver Jesus como algo mais precioso da nossa vida é muito importante. E aí você pode estar me ouvindo e estar pensando assim, poxa, pastor, que legal, né? Os missionários têm um chamado tão bom, os pastores têm um chamado tão específico, né? Os evangelistas têm esse chamado, e eu queria quebrar essa cadeia de cargos e salários aí, desse RH dentro da igreja que a gente cria, porque o chamado do ID é para todo mundo, o chamado do ID é para todo crente, é para todos aqueles que já conhecem a verdade do Evangelho. Então, a gente precisa de uma dedicação, e a gente precisa de uma decisão diante de Deus, se nós vamos cumprir esse chamado. João fala assim, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. João está falando sobre o cuidado que a gente precisa ter com aqueles que pregam o evangelho, o cuidado que a igreja precisa ter para alcançar as pessoas ao redor do mundo. A gente precisa pensar que o final da história serve para nos encorajar ao cumprimento da missão que Cristo nos deu. Apocalipse 7, de 9 a 10, diz assim, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. O fim da história, como Deus planejou, deve nos encorajar a viver nesse tempo como Deus planejou. Se o apóstolo João revela que a Santa Igreja Gloriosa estava lá de pé diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, louvando e adorando o nome dele, isso me diz que hoje, se o planejamento de Deus é que nós estejamos com a Igreja Gloriosa lá nos céus, eu posso te dizer que o planejamento eterno de Deus não é diferente do planejamento temporal que ele tem para nós. E nós somos chamados a resgatar pessoas, a fazer com que o mundo seja reconciliado com Deus, a fazer com que o Evangelho de Deus se espalhe ao redor da terra. Não é à toa que o chamado de Jesus é que aquelas pessoas recebessem poder. Receber esse poder para gente. Para quê, gente? E aí eu preciso que você pense nisso. Você, líder de célula, você às vezes quer falar em língua, você quer ter o conhecimento das escrituras, você quer ter revelação, você quer ter poder, você quer ter empatia com o povo, você quer que todo mundo goste de você, você quer ver a casa cheia, você quer ver as coisas já acontecendo, mas você não tem um propósito final para isso. Enquanto você não entender, enquanto a sua motivação, enquanto o propósito final da tua vida não for receber o poder para ser testemunho de Jesus, seja por meio de língua, seja por meio de revelação, seja por meio da pregação, seja por meio da forma que Deus vai escolher para edificar a tua vida, cara, você é a única coisa que nós temos nessa vida como propósito é compartilhar o testemunho de Jesus Cristo. Se você quer poder para aparecer, se você quer poder para ser relevante, para ser reconhecido, cara, isso tudo faz. E isso é o menos importante. Mas o que a gente está tentando trazer hoje como uma grande perspectiva para a tua vida, para uma compreensão um pouco mais ampla para você, é que nós fazemos parte de um projeto muito maior de Deus, que é resgatar o mundo e cumprir aquilo que foi falado como sentença para a serpente. Virá aquele que pisará a sua cabeça, que acabará com os danos que você fez na descendência da mulher. Virá aquele que de uma vez por todas vai resgatar a descendência da mulher, vai trazer luz novamente, vai trazer relacionamento com Deus a essa descendência. E isso a gente precisa pensar em algumas aplicações práticas para nós, enquanto célula. Primeiro, eu preciso enfatizar a necessidade de nós termos um foco na multiplicação das nossas células. Eu preciso compreender que a célula não é para mim. A célula não é um projeto para minha vida dar certo. A célula não é um projeto para que eu tenha os meus amigos. A célula é um projeto evangelístico. E eu preciso entender que isso deve me encher de alegria, saber que
além de amigos, eu vou estar multiplicando a quantidade de irmãos. Eu preciso compreender que eu preciso multiplicar minha célula e eu preciso trabalhar para essa multiplicação. Então, eu queria instigar você, líder de célula, mesmo, a gente está num momento complexo, né? A gente está tentando reunir a nossa galera, né, nesse ambiente virtual, alguns no semipresencial, mas a gente continua com esse foco, né, de multiplicação. Em segundo lugar, para que haja multiplicação, eu preciso pensar em convidar pessoas para estarem na minha célula. Eu preciso começar a pensar que eu preciso testemunhar de Deus. Eu preciso testemunhar do Evangelho para essas pessoas. E isso é algo urgente. Isso não é algo que eu preciso pensar em como vou fazer ainda, mas isso é algo urgente. Mude a sua perspectiva sobre a pregação para os seus amigos. Você não sabe até quando eles estarão aqui. Eu perdi amigos que eu não preguei o Evangelho. Eu falhei com algumas pessoas. Eu não testemunhei do poder de Cristo. Eu não fiz um convite para elas estarem, para essas pessoas estarem. Então, é importante que eu entenda essa urgência. Levar pessoas para a célula, converter pessoas a mim para que conheçam a Cristo, é algo urgente. Mas, em terceiro lugar, eu preciso pensar no meu testemunho. Eu preciso pensar se eu tenho vivido como Gálatas 2:20. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu permito que Cristo molde o meu caráter, eu permito que Cristo transforme a minha vida, eu permito que Cristo me faça um homem novo. Por quê? Porque hoje eu sei que Deus tem um plano de resgate para toda pessoa da Terra. E eu pode ser que a partir da minha célula venham missionários que vão para outros cantos do mundo, que produzam outros missionários, e a coisa se desenvolva de uma forma muito grande. Deus sempre impactou o mundo através de homens muito simples. O Evangelho chegou aqui até nós hoje, a partir de 12 galileus, a partir de 11 galileus, a partir de 11 judeus, que começaram, no meio de uma grande perseguição, a se espalhar por todo o Império Romano e depois por toda a história da humanidade. 12 homens, 11 homens, um foi traidor, mas 12 homens que pregaram o Evangelho e fizeram discípulos, impactaram toda a história da humanidade. Eu tenho certeza que essa geração, só nós podemos fazer isso nessa geração. Só você pode impactar essa geração, as pessoas que estão ao seu redor. Não é mais tarefa de Paulo, não é mais tarefa de Abraão, não é mais tarefa de outro servo de Deus guiar o povo de Deus para a terra prometida, para a santa cidade de Jerusalém. É minha missão, é a sua missão. E a gente precisa estar em xeque, em dia com Deus. Então, eu queria trazer essa reflexão para nós nessa tarde, para você que está assistindo em outro momento. Eu queria que você avaliasse o seu coração, e não só o coração de uma forma melancólica, de uma forma emocional, mas eu queria que você avaliasse as suas decisões como líder, como participante de célula. Cara, se você está levando o projeto a sério, se você está levando o projeto à frente, né? Ou se às vezes a gente se liga tanto na dificuldade. Eu tenho pensado isso para a minha vida mesmo. Eu me ligo tanto nessa dificuldade desse período, né, da gente abrir a célula online, ver se o pessoal vai participar, a gente, poxa, nem todo mundo participa, um outro falta um dia e participa uma vez e não vai, e a gente fica se ligando nesse pormenor, enquanto a nossa preocupação é se as pessoas estão sendo cuidadas, se o evangelho está sendo pregado, se a pessoa não pode participar do ambiente de célula, cara, que eu vá até ela, fale de uma outra forma, mas, gente, a gente precisa cumprir o IT, a gente precisa fazer com que o evangelho seja pregado. Então, o meu convite para você é que você assuma isso para a sua vida. Deus tem um plano redentor para toda pessoa na face da terra. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor comissionou a tua igreja com o teu poder para pregar e para ministrar a reconciliação contigo. Eu peço que nesse momento, cada pessoa que tem acesso a esse vídeo possa decidir em seu coração cumprir com esse plano. Obrigado porque o Senhor tem nos dado amizades, relacionamentos, para que a nossa vida impacte, transforme, mostre o teu amor. Ó Deus, abra nossas bocas, que a gente tenha compaixão dessas vidas que estão perdidas e que a gente possa compreender que há uma alegria, um poder especial naquele que fala do teu amor e vê a tua glória se concretizando com a conversão de pessoas.
que a gente tenha esse grande objetivo, Deus, de falar do teu amor para as pessoas que estão próximas a nós. Que o Senhor nos encha, Pai, dessa capacidade de falar de Ti. E que a gente acredite que há um poder que atua na Tua palavra, no Teu Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que a gente possa abrir nossa boca, Deus, para que outros possam ouvir. Essa é a nossa oração, pedindo para que a gente cumpra nessa geração os Teus propósitos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você está assistindo hoje no domingo, daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso culto. Se você está assistindo em outro dia, que Deus te abençoe sua semana, abençoe o seu dia.